Você sabe como usar storytelling? Já ouviu alguém ensinando de fato isso? Numa conversa no podcast do Jung e Diniz, Pablo Marçal mostra como ele utiliza e como implementa isso nas suas vendas. As mesmas vendas que batem recorde atrás de recorde a cada lançamento, segundo o próprio Marçal. Veja a seguir. As pessoas também só crescem na internet se elas tiverem energia. Tá? Milhares conectados nela. Então assim, fica todo mundo assombrado. Né? Eu acordo 4 horas da manhã, malho, vou dar aula, faço coisa, mas de onde você arruma esse tanto de energia? Então o segredo está na energia. O segundo é o método. Apesar do conteúdo hoje todo ser gratuito, a pessoa precisa do passo a passo. Por quê? Porque ter gratuito de forma aleatória não ajuda. É o método. E a experiência? Como a experiência, eu era engraxate, eu era isso, eu era aquilo, eu venci aqui. É o storytelling. É o storytelling com a sua experiência de vida sendo colocada, a pessoa fala, ele é um guerreiro. Eu vejo muito nas suas aulas, né, que eu chamo de aulas. Você realmente é um professor e é muito didático. Você sempre ilustra com fatos da sua história de vida ou de outras pessoas, ou seja, o storytelling, é exatamente a experiência. Então, ou história de terceiro, ou a minha história, e trazendo a realidade de quem está assistindo. Esse é o segredo do storytelling. Storytelling é igual os empinos de airbag. Você já parou para ver como é que funciona o airbag? São 3 pinos. Se você bater lá 40, 50 por hora, às vezes um pino só encosta no outro, ele não dispara. Então tem que ter 3 contatos. O que é esses 3 contatos? O storytelling ele só funciona se você tiver uma história de terceiro, você se insere e traz a pessoa. Quando faz isso, ó, o storytelling... Mas se fosse só a sua história, por exemplo. Não funciona. Ninguém quer ouvir nem a minha história nem a sua. Se você ficar só contando sua história, o povo fala, não aguento mais ouvir. Você pode ver que se forçar um teste nisso, as pessoas, por mais que você seja bilionário ou tudo, as pessoas vão falar, mas não quero ouvir isso. O que as pessoas querem? Elas querem ouvir sempre a regra de ouro do storytelling. Primeiro a história dos outros. De um terceiro. Principalmente se for hipotética, a melhor história que existe. Hipotética. Hipotética é a melhor. Aí você fala, então, essa pessoa saiu pra pescar, que foi isso, a pessoa, o que tem? Aí ele, então, um dia eu também fui pescar, mas se você quiser entrar nessa pescaria, você entra. Aí você fecha os 3 pinos do airbag e explode na cara, assim, ó. Esse é o verdadeiro storytelling, o segredo disso. Tem gente que paga caro pra aprender parte de terceiro, né? Primeiro, terceiro, depois você, depois traz a pessoa. Depois traz a pessoa. Vou te dar um exemplo. Jesus, ele usava storytelling. O que ele fazia? Todas as 44 parábolas, ele começava contando de alguém. O dono da vinha, aí tem uma muito boa, que ele fala assim, um semeador saiu para semear. E ele jogou semente no espinho. Foi sufocado. Ele jogou na pedra. Aí ele conta a história. História de alguém, hipotética. Hipotética, certo. Aí ele entra e... Ele está fazendo uma semeadura porque ele está pregando. Aí ele chama a terceira. Como é que está a sua vida? Então, presta atenção. Você usa a história do semeador, fala na sua, por exemplo, quando eu trabalhei em tal lugar, é como se eu tivesse plantado a minha vida num lugar cheio de espinhos, pessoas não torciam. É o segundo. Isso, aí você entra. Aí o terceiro que lugar que você parou de prosperar? Chama o cara. Isso, na mesma história. Que lugar que você parou de prosperar? Você se sente... Bota o cara dentro da história. Aí acabou. Aí explodiu o pino e já era. Esse é storytelling, o resto é conversa. Mas eu acho que realmente esse método de dar aula é o que marca mais. Você tem usado isso com muita propriedade. Usar a imaginação, usar cotidiano, adaptação de linguagem e fazer o storytelling. A pessoa foca a vida dela, até as partículas. De onde vem? Você pensa na hora ou já reflete antes para contar a história? Por exemplo, eu sou aviador. Eu tenho 3 aeronaves, eu fico o dia inteiro, eu tô pilotando, eu tô tirando a PPH de helicóptero. E aí o que acontece? Eu vejo tudo que acontece na aviação e hoje, acabei de pilotar. Né? Inclusive, para chegar aqui, eu cheguei aqui no meu helicóptero, desci aqui no prédio onde você tá. E eu tenho história nova todo dia. Então eu vou falar, por exemplo, você quer decolar na vida? Aqui, ó, já começa a hipótese. Você quer decolar na vida? Quero. E por que você tá com medo das pessoas ficarem contra você? Se para decolar precisa de vento contrário. Aí você começa. Então, para eu vencer na vida, tava um monte de gente contra, mas é necessário na aviação, para helicóptero, avião, para tudo. Não sei se você já reparou quando você vai decolar no seu Phenom 100, você não decola sempre na mesma direção na pista. Não, você muda, você decola de acordo com o vento. E para pousar? Contra o vento. Também. Contra o vento. Agora ele lá em cima, ó, pra você ver, até que esse storytelling pode ficar absurdo. Para decolar, eu gasto muita energia e é contra o vento. Para pousar também. Só que lá em cima, você quer qual vento? Você quer o contra ou a favor? Vento de cauda. Então, você pode usar a sua história também como aviador. Então,
é um exemplo que você usa. Tem gente que fala que a minha cabeça é um Google e eu discordo, porque é só experiência. Eu não fico decorando coisa, eu não estudei decoração. Você não decora, você não memoriza. Então, eu vivo. Eu memorizo mais do que você. Eu imagino. Você mais, porque eu sou... tenho as bases mais de científica, de mestrado, doutorado, então é mais e eu vou te falar, você é mais de raciocinar. Mas na fase que você tá agora... Eu tenho que parar com isso. Tem, porque você tá gastando memória errada. Essa fase sua já passou de acadêmico e tudo. Agora a sua fase é inspiracional. Então eu pego, ao mesmo tempo que eu tô vendo isso, eu vou falar de algum esporte. Eu comparo o tênis que eu jogo com basquete. Tipo, as pessoas querem aprender a regra antes do princípio. Ninguém começa aprendendo algo pelo princípio, é por isso que demora mais. Então você vai contar o storytelling, aquilo fica fabuloso. A pessoa tá lá, nossa, olha o que ele acabou de falar. Por exemplo, eu fiquei indignado esses dias, porque eu fiquei olhando, mas por que tem que ficar desviando de urubu o tempo inteiro? Você pilotando helicóptero, uma das causas que mais derruba helicóptero é mau tempo, fio, fiação e pássaro. Aí eu falei, mas isso aqui é injusto, você tá voando um urubu, nem sei se você sabe, ele fica dormindo. Ele entra na térmica, desliga e fica dormindo. E ele não te vê, ele vai bater de cara no helicóptero, você tá 200 km por hora, ele fica flutuando, dormindo, de olho fechado. Então você, numa velocidade relativa, você bate a 400 por hora naquilo e mata todo mundo. Porque acertou o piloto, o helicóptero vai descer em 3 segundos. Aí eu pensei, peraí, eu tenho que fazer um storytelling disso aqui. Você sabe o que são os urubus? Os urubus são como as pessoas da estrada. E são como aquelas pessoas que querem atrapalhar a sua vida. Se você não desviar delas, você vai você vai destruir a vida delas e vai acabar se matando. Então tem urubu na terra, tem urubu na água, tem urubu no ar. E aí, imagina esse storytelling. Aí você traz a pessoa. O que são os urubus da sua vida? Que é aqueles carniceiros. Quais são os lugares que a gente tá voando onde mais tem urubu? Em lixões. Onde tem carniça. Então você tem que tomar cuidado. Lá de baixo. Isso, cuidado com... Negatividade. Eles ficam nas térmicas bem próximas a esses lugares. Então você tem que tomar cuidado com urubus. E onde você aprendeu essa técnica? Já fiz curso de branding, já fiz especialização disso. Mas de algum livro, não? Cara, eu li tanto livro. Essa é a técnica ideal. Não aprendi storytelling num livro de storytelling. Às vezes fica parecendo pedante da minha parte, mas a maioria da arte que eu carrego eu aprendi na Bíblia. Também sou teólogo. Não, mas a Bíblia tem tudo. Então, é isso que eu ia te falar. Eu já li um pouco mais. Toda a lição de gestão, de liderança, de empreendedorismo está na Bíblia. De finanças também. Finanças também. De tudo. Não, lá fala mais de dinheiro do que do céu e do inferno, na Bíblia. Não sei se você sabe disso. Você que nunca leu a Bíblia, o que eu recomendo que você faça? Não, fala ali pra câmera. Você que não lê, eu recomendo que você comece a ler por Provérbios. Porque o homem mais rico já existiu, é o cara mais sábio que já existiu, e ele se aprende coisas absurdas. Salomão, Provérbios. Salomão. Em 31 capítulos de Provérbios tem 400 drivers mentais, pra você ter uma noção. Você começa a abrir a boca, eu termino ele pra você assim, porque eu introjetei isso dentro da minha cabeça. Todos eles. Não é todos, assim. Todos eles... Se você falar qualquer coisa, eu falo, isso aí vai terminar desse jeito. É porque de cansar de tanto ouvir. Quando eu era criança, meu pai fez eu transcrever provérbios. Foi mesmo? Foi. Pegou uma ata e falou, você vai transcrever. Mas valeu a pena, hein? Valeu demais. A minha mãe mandava na lancheira um versículo todo dia. Quem anda em sinceridade anda seguro, quem perverte seus caminhos será conhecido. Aí você vai, está em Provérbios 10, você vai no Provérbios 6, vai ter com a formiga ó preguiçoso. Aí ela tá falando que a mulher rixosa é pior do que uma casa com goteira, aí ela fala de adultério, ela fala de mil coisas, fala de riqueza, fala de contemplação, fala de mil coisas. Então você pega aquilo, você consegue transformar a sua mentalidade. Aí eu peguei o código principal do Salomão. O código principal do Salomão chama-se contemplação. Ele descobriu, ele foi o cara que inventou a escola, eu também tenho escola, né? Você tem uma rede gigantesca, o maior grupo de ensino do país. E o que eu percebo? Quem criou a escola foi Salomão. O que ele fez? Ele pegou os 12 mais sábios das 12 tribos de Israel, depois pegou o segundo mais sábio e colocou os 24 para ensinar ele. Então ele ficava loucamente aprendendo sem parar. Aí depois ele começou a desenvolver isso para as pessoas, né, aprenderem. Então ele pegou os sábios, sentou com eles, inclusive ele escreveu o versículo lá de Provérbios, fala assim, ó, na multidão de conselheiros há a sabedoria. Então você quer prosperar, você tem que ter conselheiro. Você começa a pegar A própria Bíblia diz isso. Mas foi ele que falou, tá lá em Provérbios. Tá em Provérbios, né? Quem não recebe conselhos, é incrível isso. Então, o storytelling mais cabuloso que eu conheço é bíblico.
E, de novo, o problema é que muita gente não lê a Bíblia por conta da divisão religiosa, mas é um livro ele é um livro de multissabedoria multimilenar, é um negócio absurdo, que atravessou milênios, entendeu?